Hoje o sonho de qualquer executivo, quando a gente fala do uso de inteligência artificial em cibersegurança, é aquele que, de forma autônoma, um ou mais agentes possam detectar e conter uma ameaça cibernética. Tipo, viu uma barata, taca-lhe a chinelada. Há 5.000 espécies de baratas pelo mundo, que evoluíram ao longo de 300 milhões de anos. Mas quando a gente fala de ameaça cibernética, o que se desenvolveu em poucas décadas foi um volume que pode ser superior e muito mais complexo de tipificar. No lado do adversário, há um ou mais seres racionais que estão ali pensando em maneiras de tornar a ameaça mais complexa, mais poderosa e mais difícil de detectar. Muitas vezes se disfarçando a ameaça de coisas legítimas que a gente usa no dia a dia. Assim, as ameaças cibernéticas de hoje podem parecer uma barata, o Godzilla, e em alguns casos elas podem se disfarçar do próprio chinelo. Mas para a gente caminhar para essa promessa da IA agêntica na detecção e resposta de ameaças cibernéticas em qualquer organização, é preciso estabelecer 7 coisas no ambiente. 1. Ter visibilidade ampla e contínua. Hoje eu ainda escuto reclamações de que o SOC não detecta ataque em ativo que a própria empresa sequer ativou os logs. Esse ponto cego que teu SOC não vê, o agente de IA também não verá. Então, endpoints, redes, identidade, nuvem e aplicação precisam ser observados e tem que ser contínuo, algo como um streaming e não uma foto a cada semana. 2. Ter inventário e saber o contexto de cada ativo. Você precisa ter de forma clara a informação do que faz cada máquina dentro da sua infra, quem é o dono, qual a criticidade do sistema e qual é o nível de privilégio que cada conta tem. Sem isso, nenhum agente vai saber julgar qual comportamento é grave e qual é trivial. 3. Ter dados normalizados e correlacionáveis. Ter log de tudo já é uma vitória, mas eles não podem estar em formatos díspares, sem a identidade estar correlacionada à ação e, por exemplo, estar com um timestamp fora de sincronia. 4. Ter uma espécie de baseline comportamental. Você sabe qual é o comportamento normal do seu ambiente? Se você não sabe, quais seriam as chances do próprio agente saber? Sem um baseline, o agente ou gera ruído ou perde aquilo que é sutil. 5. Ter a capacidade de ação integrada. Detectar a leitura, conter a escrita. Tal agente precisaria ter a capacidade de identificar um indício em um desktop, isolar a máquina, revogar o acesso onde você faz a gestão de identidade e bloquear o host no firewall, dentre outras coisas. Sem esses interventores via API, você só teria um analista que sabe apontar e não agir. 6. Ter guardrails, playbooks e governança. Dar autonomia sem limites para uma pessoa já pode ser um pesadelo. Imagina para um agente que pode isolar o controlador de domínio de um varejista, por exemplo, no meio da Black Friday por conta de um falso positivo. Se a década passada foi o auge da carreira de Red Team, talvez estejamos vivendo o começo do auge da governança. Não como aquele profissional que fica dando tique em planilha de conformidade, mas sim aquele cara que atua como o human in the loop, acompanhando os principais indicadores e atuando onde é realmente crítico, podendo resultar em risco severo para a organização. E por último, 7. Higiene básica precede tudo. Sinceramente, não há como ter segurança em um ambiente desorganizado. Um ambiente caótico pode gerar tantos sinais anômalos que somente serviriam para afogar o agente em ruído. Ou seja, adicionar um elemento agêntico no inferno não transforma o ambiente no paraíso. É preciso organizar coisa. MFA, segmentação de rede, gestão de privilégios e patching são só o começo desse caminho. Imagino que você deve estar sendo abordado por uma série de pessoas tentando lhe vender ferramentas que automagicamente resolveriam todos os seus problemas com IA agêntica. Eu não perco tempo julgando essas pessoas, pois isso é do jogo do mercado. Mas minha sugestão honesta, sobretudo se você é responsável por um ambiente complexo, é a de dedicar algum tempo para olhar para dentro,
para que tipo de insumo você teria para o agente trabalhar. Acho que o sonho do agente de detecção e resposta vai se tornar realidade em breve, mas trará resultados mais significativos aos times organizados e que conhecem a si mesmos. Se você gostou desse vídeo, dá o like, e se eu te ajudei a pensar nessa coisa de uma forma diferente, deixa um comentário aí embaixo, beleza? Tchau!